Bom, Boa tarde, meus queridos. Aula de redação, professora Giovana. Hoje nós vamos começar a ver a parte da gramática, como eu comentei na aula passada, né? E aí depois nós vamos iniciar, depois de ver essa parte de gramática, que vai demorar mais ou menos umas 3 semanas, aí a gente começa com a parte da redação, que é bem legal também, tá? Então, aqui, hoje nós vamos começar com pronomes, ok? Vamos lá que eu vou compartilhar a tela para vocês. Um minutinho. Opa. Apareceu, gente? sim, Sim, né? Gente, vocês já ouviram falar de pronomes, certo? sim, Sim. Vocês gostam dessa parte da sim, gramática? sim, Esses aqui, gente, eles são mais simplesinhos, tá? Na verdade, nós temos vários tipos de pronomes aí. Mas nessa aula, a gente vai ver esses 3 tipos de pronomes aqui: os pronomes pessoais, os pronomes de tratamento e os pronomes possessivos. Certo? Então, vamos lá. Olha só, gente. Vocês já viram as tirinhas? Já, né? Com certeza vocês têm tirinhas na escola de vocês, nos livros didáticos, às vezes, de vez em quando, cai nas provas também, não é mesmo? Então, essa daqui é uma tirinha do Luiz Fernando Veríssimo, e esses personagens aqui chamam as cobras. Olha, tá vendo que tem uma legenda aqui embaixo? Está escrito, ó, Luiz Fernando Veríssimo, que é o autor, as cobras, em Se Deus Existe, que eu seja atingido por um raio. Olha o jeito, né? É porque o Luiz Fernando Veríssimo, ele é um autor gaúcho, mora lá no Rio Grande do Sul. Ele é muito engraçado. Os livros dele são livros de comédia, sabe? São muito interessantes. Ele até faz crônicas. Crônicas também, verdade. Eu acho que eu tenho 2 livros dele aqui. Depois eu mostro para vocês, se der tempo. E então, olha, é de 1997, faz tempo, né? Ele fazia esses quadrinhos, né? Essas tirinhas aí, e aí ele criou essas cobrinhas, que eram as cobras. Então, essa tirinha era publicada em vários veículos nacionais. O que são veículos nacionais? Jornais, revistas, e esse tipo de coisa de informação, tá? Então, vamos ver o que essas cobras estão fazendo, estão conversando aqui. Primeiro, olha ali no primeiro quadrinho, aliás, as 2 estão olhando para onde? Pra cima. Olhando para o céu, né? O céu. As estrelas. Para as estrelas, parece que o céu está estrelado, né? Aí uma falou assim para a outra: como nós somos insignificantes. Aí a outra olha e pergunta assim: vocês quem? O que vocês entenderam com isso aqui? Acho que está falando das estrelas, eu acho. Será? Lá. Sim, por causa que essas 2 estão olhando para as estrelas. Uhum. Mas uma falou para a outra, né? Como nós somos insignificantes. Ela está filosofando, ela está reflexiva, está pensando em todo mundo, nela, na outra amiga cobra, né? Chamando assim, poxa, esse mundo é tão bonito, como esse mundo é grande, esse mundo é imenso, né? Olha só que magnitude desse céu maravilhoso, cheio de estrelas. E aí ela fala, como nós somos insignificantes? Por exemplo, assim, como a gente é pequenininho perto dessa grandeza que o mundo é. Aí a outra responde para ela, vocês quem? Tipo assim, quem que é insignificante? Você e mais quem? Porque quando a primeira falou como nós somos insignificantes, isso daí incluía ela ou incluía a outra também? As 2. Ela. As 2. As 2.
E a segunda cobra, ela aceitou esse tratamento de ser insignificante? Não. Não, por isso que ela perguntou, vocês quem? Vocês quem são, insignificante? Tipo assim, você é insignificante, eu não sou insignificante, é isso que ela quis dizer, né? Pode ver que ela até tá com uma carinha, ó, que ela não gostou do que a outra falou, tipo assim, vai, o que é isso, gente? Pode achar que é insignificante, mas eu não sou, então ela não aceitou esse tratamento, né? Tá vendo? Então, esse tipo de humor, esse tipo de ironia é característica de tirinhas, viu, gente? De tirinhas, de charge, de cartoon, né? Então, a gente precisa compreender bem o que é a ironia dessas historinhas aí. Bom, então vamos lá, ó. Para perceber o humor desse diálogo das cobrinhas aqui, sim. Eu não sei o que é ironia. Ironia é justamente isso que a segunda cobra estava falando para a outra, né? Tipo assim, vocês quem? Porque uma falou como nós somos significantes. Esse nós significava assim, eu, você, minha amiguinha cobra, o mundo todo, como todos somos insignificantes perto dessa grandeza que é o mundo. E a outra falou, o quê? Eu não sou insignificante. Não. Vocês quem? Ó a pergunta dela. Ela poderia ter falado de uma outra forma. Ela poderia ter dito assim, eu não sou insignificante. Você está me chamando de insignificante? Insignificante pode ser você. Se você se acha insignificante, tudo bem, mas eu não sou. Mas ela não falou dessa forma. Ela falou, vocês quem? Então, assim, ela deu a entender para a outra que ela não é insignificante. Não me inclua nesse vocês. Quem é insignificante é você. Então, essa outra forma de dizer, assim, que não é muito clara, né, se chama ironia, né? Essa forma de dizer as coisas, assim, que é uma brincadeira, assim, que é uma brincadeira, uma crítica, que não é de uma maneira muito bem clara, é uma ironia. Então, a segunda cobra, aquela que perguntou ali, vocês quem, é que está sendo irônica, entendeu? Ela está falando, ela está querendo dizer uma coisa por meio de outra. Ela está usando uma expressão assim que chega até a ser engraçada. Isso é ironia. As ironias, geralmente, elas contêm humor, tá? Esse humor que é assim, não é aquela coisa a gente dar risada, mas é engraçado, né? Quando a gente vê essa tirinha, fala, nossa, olha o que ela falou para outra e de que maneira inteligente que ela falou para outra, né? Ela não foi mal educada. Então, isso é uma ironia. A gente acha engraçado, é um tipo de humor, tá? Que tem na tirinha. Então, olha, para perceber o humor desse diálogo, é necessário distinguir adequadamente a quem os falantes se referem, com os pronomes nós e vocês. Então, vamos voltar lá. Olha lá, ó. Como nós somos significantes. Quem é que são, quem são esse nós que a cobra está se referindo? É com eles, Todo eu mundo. acho. É, Todo todo As mundo. duas também. Todo mundo, Todo mundo da inclusive as raça. duas, né? Ela não está do lado da amiga? Duas cobras. As duas cobras, exatamente. Se a gente quiser pensar de uma maneira assim mais ampla, daí a gente fala as duas cobras e todo mundo, né? Mas ali estão as duas, então ela está falando das duas. E a outra, quando responde vocês quem? Ela está querendo se referir a quem? A ela mesma, né? Tipo assim, você está me incluindo nisso? Vocês quem? Né? Tipo assim, não me inclua nisso. É você e mais outra cobra, mais outro alguém. Não me inclua nesse nós, né? Então, estão vendo que esses dois pronomes aí, gente, a gente fica pensando, né? A quem é que eles se referem? Então, o primeiro falante, o que o primeiro falante quer dizer com nós? A gente já viu aqui agora. Quer dizer que é ele mesmo e a outra cobra. Agora, o que o outro dá a entender ao trocar o nós pelo vocês? Que é a outra cobra e não ela. Não é mesmo? Diga. Eu posso encher uma garrafa?
Fala de novo que eu não entendi. Eu acho que ela disse que ela pode encher uma garrafa. Ah, sim, pode sim, tá? Entenderam, então, gente? Esses dois pronomes aí se referem a pessoas de maneira diferente. O você está se referindo só a outra cobra. O nós está se referindo às duas, né? Então, olha lá. Vamos lá, ó, o conceito. Compare estas duas formas de uma mesma frase. Vamos ver. Olha lá. A igreja, essa primeira aqui, ó, eu estou passando o mouse em cima. A igreja está em ruínas e os fiéis, sob o argumento de que a igreja faz parte da história da cidade, reivindicam que a prefeitura reforme a igreja. Agora vamos ler o do lado ali. A igreja está em ruínas e os fiéis, sob o argumento de que ela faz parte da cidade, reivindicam que a prefeitura a reforme. Dá uma olhadinha aí e veja o que é que está diferente de uma com a outra. Vão dando uma olhada aí, tá? Eu vou pegar um copo d'água. Vejam o que está diferente de uma com a outra. Trocou a igreja por pronomes como ela, a. Tá. Tô de boa agora. Ao clean da hora. Toma um soquinho aí pra ficar esperto. Conceito. Também esqueceu de falar. Verdade, também esqueceu de falar sobre a tarefa que a prof de redação falou, sabe? Aquela lá do. Para outra semana, ela disse. Mas não é dessa aula que é outra. É a de redação. Vamos lá, então, gente, ó. Aqui a gente tem uns termos diferentes, não tem? O que vocês observaram? Que trocaram a palavra igreja por ela e a. É verdade. Agora eu percebi. Nossa, cara, realmente você é bom. Vou pegar uma água. Trocaram a palavra igreja por ela e também por a, né? No segundo, exatamente. Como que ficou melhor, gente? Do primeiro ou do segundo? O que vocês acharam? Segundo. Segundo. Não está assim mais enxuto, assim, né? Está mais resumido. E ainda por cima a gente consegue entender que está falando da igreja. Porque, olha, no primeiro, eu estou repetindo a palavra igreja 3 vezes. Esse negócio da gente repetir palavras no texto, ainda mais quando é numa frase só, não é legal. Então, quando a gente não quer ficar repetindo essas palavras, a gente substitui a mesma palavra, né? Que a gente iria falar novamente, iria escrever novamente, por esses pronomes aí, tá? Então, ó, a igreja está em ruínas e os fiéis, sob o argumento de que a igreja faz parte da história da cidade, reivindicam que a prefeitura reforme a igreja. Olha que cansativo, falei 3 vezes igreja. Então, eu vou substituir esses outros 2 termos aí. Eu tenho que deixar o primeiro, porque os outros 2 vão estar se referindo a ele. Então, a igreja está em ruínas e os fiéis, sob o argumento de que ela faz parte da cidade, reivindicam que a prefeitura a reforme, né? Então, veja como ficou muito melhor, tá? Então, no quadro da esquerda, o substantivo igreja aparece repetidamente, que a gente viu, tornando incomum a forma da frase. Fica ruim. Gente, nós observamos isso muito na redação de vocês. É que a gente não percebe, quando a gente está escrevendo, que a gente repete os termos e muito perto um do outro. Nós podemos repetir termos? Podemos citar novamente, mas quando ele vai ficar longe um do outro, perto desse jeito, não dá certo, fica comum, fica repetido e está errado, tá? Então, no quadro da direita, estão destacadas 2 palavras que substituem o nome igreja
e evitam essa repetição da palavra. Então, as palavras ela e a são exemplos de pronome, tá? Então, esse pronome se refere ao substantivo igreja. A frase ficou muito mais bem construída, ficou num português padrão, ficou excelente, melhor do que ficar repetindo. Então, quando você está escrevendo, que você perceber que você está repetindo os termos, troca por um pronome, né? Um ela, um ele, um desse, um daquilo, né? A gente vai trocar esse termo que está referindo ao substantivo que eu iria repetir, tá? Então, olha, vamos agora imaginar uma outra situação. Uma senhora vai informar ao filho, chamado Lucas, que os amigos desse rapaz estiveram na casa dele. Ela poderia, teoricamente, falar assim: Lucas, os amigos de Lucas estiveram aqui. Na prática, evidentemente, a pessoa não usaria essa frase, não é mesmo? Mas o que ela usaria como? Lucas, os seus amigos estiveram aqui. Não é assim que a gente fala? Não é assim o correto? Então, repare, ó, que a palavra seus está substituindo o substantivo Lucas, não é isso? Olha lá, ó. No primeiro, Lucas, os amigos de Lucas estiveram aqui. Lucas, os seus amigos estiveram aqui. Então, esse seus está substituindo, fazendo essa substituição para não haver novamente uma repetição, não é mesmo? Definindo-lhe os limites de significação. Então, não se trata de amigos de modo genérico. O que é de modo genérico? De modo geral, né? Tipo assim, todos os amigos vieram para cá. Não, mas se trata especificamente dos seus amigos, ou seja, dos amigos de Lucas, né? Então, esses amigos são os amigos de Lucas, é específico dele. A palavra seus também é um exemplo de pronome, tá? Então, a análise desses dois casos nos leva ao conceito de pronome. Quando a gente troca esses substantivos aí, esses nomes, né, que iriam ser repetidos, e eles se referem, esses termos vão se referir ao substantivo, tá? Então, o que é pronome? Isso aqui é o conceito de pronome, ó. O que é pronome? Copiem no caderno, gente. Pronome é a palavra que substitui ou acompanha um substantivo. O que é o substantivo? Pronome. Né? Ai, que droga, eu errei da primeira já. Definindo Eu ainda não escrevi. os limites da significação. Tá? Então, copiem essa definição do que é pronome. Vou terminar a vista, tá bom? Não, tá. Atitude. Ou acompanha. Acompanha. Um substantivo. Substantivo. Nome definidamente Definindo-lhe os limites. pronto? Não, eu ainda não terminei. Terminado. De significação. Pronto, prof, terminei. Todos terminaram? Eu sim. Já estou quase terminando.
Me desculpa pelo meio atraso, tá? Não tem Mas que eu não problema. escrevo muito rápido. Eu tinha acabado de ganhar o kit da minha escola. Ah, E é? vocês? Aham. Pelo menos agora eu vou ficar, espero que fique com mais quedinho com esse lápis. Ó, na minha cidade. Pronto, gente. Posso passar para o outro? Pode ser. Sim. Posso, né? Então, olha lá. Para que saber? Como você nota pelos exemplos, os pronomes, eles exercem um importante papel na estruturação das frases e, em consequência, na construção dos textos. É como eu falei para vocês, né? Se a gente souber o que são esses pronomes, a gente pode fazer essa repetição de termos aí, tá? Essa substituição para não repetir termos. Então, conhecer as características e possibilidades de uso dos pronomes vai ajudar você a, primeiro, utilizar de forma correta certas construções da norma culta. Então, assim, quando a gente coloca esses pronomes bem colocadinhos aí nas frases, vai ficar excelente, super certinho com a norma culta, tá? Compreender melhor o que você lê, tá? Ou o que os outros vão ler. Os pronomes, eles são fundamentais na coesão, que é a articulação entre as partes do texto. Quando vocês vão aprender ainda o que é coesão e coerência, nós vamos chegar a isso. Aí vocês vão lembrar dos pronomes. Esses pronomes são termos que vão fazer referência a coisas que vocês já falaram no texto. Então, quando eu vou citar esses, eles, né? A gente vai saber que esses, eles significam aquilo que você colocou lá no texto antes. Que essas significa tal coisa que você colocou no termo antes, né? Então, gente, esses pronomes servem para articular as partes que você já escreveu antes, né? Então, a gente vai compreender melhor. Isso se chama coesão. Vai ter uma parte que está ligada com a outra parte do texto. Isso que é uma coesão. A gente vai ver mais para frente isso, tá? Produzir frases bem construídas quanto à estrutura gramatical, a coesão e a clareza, né? Porque se ficam os termos repetidos, vocês viram lá como é que fica. Fica super esquisito e fica errado. Então, os pronomes servem também para isso, tá? A classificação. Olha só quantas classificações que nós temos nos pronomes. Ah, mas professora, eu preciso decorar isso? Não, a gente precisa compreender, tá? O que é esses pronomes? Olha, então eles subdividem-se em 6 grupos. Nós temos os pronomes pessoais, os pronomes possessivos, os pronomes demonstrativos, os relativos, indefinidos e interrogativos. O próprio nome já está falando. Pessoais se referem às pessoas, né? O possessivo, de posse. O demonstrativo, de demonstrar. O relativo, que vai fazer uma relação. Os indefinidos, que não vai deixar nada definido. E os interrogativos, que são aqueles que têm a ver com perguntas, né? Com questões. A gente vai ver tudo isso também. Então, olha lá, exemplo dos pronomes pessoais. Aqui a gente tem de novo, né, os quadrinhos ali. Oi, Beth, você conhece este livro? A menina está virada para ele, de costas, né? E ele está com o livro perto dele, ele está segurando o livro perto dele. Aí ela vira e responde para ele: ah, sim, eu já o li. Ele é ótimo, Edu. Você também vai gostar, né? Então, olha lá, ó. Um ato de comunicação se realiza de relações que se estabelecem entre um falante, um ouvinte e o assunto. O que é isso? É a pessoa ou coisa a que o falante se refere. Esse é o assunto. Eles estavam falando de quê? Do livro. Então, esse é o assunto, tá?
Esses 3 elementos denominam-se respectivamente na primeira pessoa, que é o falante, na segunda pessoa, que é o ouvinte, né? E também, às vezes, na terceira pessoa, que são os outros. Então, vamos identificá-los ali como exemplo no diálogo. Olha lá, ó. Oi, Beth, você conhece esse livro? Falante, Edu, é a primeira pessoa. O ouvinte, a Beth, a segunda pessoa. E o assunto, no caso, que seria o outro elemento, o livro, é a terceira pessoa, tá? Aí ela responde assim, ah, sim, eu já o li. Ele é ótimo, Edu. Você também vai gostar. Aí aqui, olha só, a gente já vai ter uma substituição do termo. O falante continua, o falante agora é a Beth. Antes ela era o ouvinte, não é isso? Então, agora é a Beth que está falando. Então, a Beth se tornou o falante e aí ela se tornou a primeira pessoa. O Edu está ouvindo, né? Ele é a segunda pessoa agora. Então, ele é o ouvinte. E o assunto agora é o quê? O livro de novo, não é? Terceira pessoa. Continua sendo o livro. Mas o pronome está igual? Aliás, o termo está igual? Foi substituído. Livro por o. Não é isso? Vamos observar aqui, ó, nesse quadrinho aqui. O que vai dizer? Então, agora observe os pronomes empregados, né, que foram utilizados pelos personagens. Na fala do Edu, você representa quem? A Beth. Mesmo? Ó, vamos voltar lá, ó. Oi, Beth, você conhece esse livro? Quem é que representa você? O Edu. A Beth, que é o Edu que está falando. Você conhece esse livro? Então, o você representa a Beth, a segunda pessoa. Aí, na fala da Beth, quando a Beth está falando, eu, quando ela fala, eu já li. Esse eu é quem? É a própria Beth. Não é a primeira pessoa. Agora, o e ele representam o livro, né? A terceira pessoa. E você representa o Edu. Olha lá, ó. Quando ela fala assim, eu já o li. Esse o aqui está significando quem? O assunto do livro, o livro. O livro. Então, ela trocou o termo por um pronome, né? Ela fez uma substituição. E depois o você, quando ela fala você, aí está representando o Edu, porque é ela que está falando, né? Então, viram que ela fez umas trocas de termo? Ela trocou o substantivo livro pelo pronome o. E aí a gente viu também os pronomes pessoais, você, né? Eu, né? Aqui também tem outros tipos de pronome. Então, olha, as palavras você, eu, o e ele são exemplos de pronomes pessoais, ou seja, são pronomes que representam as pessoas gramaticais. Então, quando eu falei aqui, ó, gente, que tinha a primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa, que era o assunto, isso aqui são pessoas gramaticais. Quem fala, quem ouve e o assunto, tá? Então, esses três professora? termos aqui, Ok. ó, você, eu e o, e ele também, são exemplos de pronomes pessoais. Eles vão substituir essas pessoas, aliás, eles vão representar essas pessoas gramaticais, tá? Então, o quadro a seguir, olha, correlaciona as 3 pessoas gramaticais e os pronomes pessoais que podem representá-las. Então, a primeira pessoa do singular, eu, me e mim. A gente pode substituir, né, pelo eu, pelo me e pelo mim. São 3 tipos de pronome, né? Pegue aquele livro para mim. Está falando de quem? De eu, aqui de euzinha, né? Eu saí, eu fui ao cinema ontem. Estou falando de mim, né? Emocionei-me com aquele filme. Emocionei-me. Esse Emocionei-me.
né? Na linguagem falada, a gente iria dizer da seguinte forma: me emocionei com aquele filme. Esse me é quem? Sou eu, não sou? Sou eu mesma. Então, são esses 3 tipos aqui que vão representar a primeira pessoa do singular, ok? Eu, me e mim. Quando é a primeira pessoa do plural, são os pronomes nós e nos, né? Ele nos levou ao cinema. Esse nos está significando que é nós, né? Nós fomos ao cinema. Então, são 2 pronomes que vão falar sobre a mesma coisa aí também, tá? A segunda pessoa do singular, tu, te e ti. A segunda pessoa do plural, vós e vos. Esse tipo de pronome, gente, esses pronomes pessoais aqui, a gente ouve mais, a gente lê mais naqueles textos mais antigos, nas poesias, tem bastante, o tu, o vós, o vos, o ti, né? E aí, na terceira pessoa do singular, que a gente usa muito, ele, ela. Aí, igual o livro lá, substituiu o ou a, que a gente substituiu a igreja. Se, o lhe também significa a terceira pessoa do singular. Depois, a terceira pessoa do plural, eles, elas, os, as, se, porque esses não ficam no plural, e o lhes, tá? Então, todos esses daqui são pronomes pessoais que se relacionam às pessoas eu, tu, vós, ele, e eles, ou ele, ou ela, ou elas, tá bom? Então, elas têm relação, elas se referem às pessoas, por isso que se chama pronomes pessoais. Assim, né, gente? A gente já vai saber. Assim. Falou o pronome eu, o pronome mim, o pronome ele, o pronome elas. A gente sabe que são pronomes que estão se referindo à pessoa. Ok? Sim. Agora vamos lá, ó, quadro geral dos pronomes pessoais, tá? Isso aqui, gente, eu nem vou entrar direito nessa questão de caso reto, caso oblíquo, tá? Que é função de complemento nominal, átono, tônico, que aí é sem preposição, com preposição. Isso daqui é uma coisa mais difícil, tá? Mas é só para a gente pegar aqui os exemplos gerais, tá? Do singular e do plural. Então, esses daqui vocês nem precisam observar muito ainda, vocês vão ver isso daqui muito mais para frente em outras séries, tá? Esse caso reto, caso oblíquo, átomo, tônico, mas é só dessa parte aqui, ó, singular e plural. Então, vamos lá, o singular, ó, eu, tu, ele, ela, me, te, se, o, a, le, mim, ti, si, ele, ela. Pode ver que nenhum deles está no plural. Todos estão no singular, né? E todos eles se referem às pessoas do discurso, né? Aí no plural, sim, ó. Nós, vós, eles, elas, nos, vos, se, os, as, les, nós, vós, se, eles, elas, tá? Aí, Professora, eu posso te dar um exemplo? Ó, sim. vou colocar aqui um emojizinho. Ele é aqui no singular. Aí, agora eu vou pegar aqui. Eles, no plural. Isso, exatamente, exatamente. Facinho, né, gente? Não dá para a gente compreender que todos eles se referem às pessoas do discurso, e Sim. quando não está no plural, está no singular. Então, é só para vocês saberem, então, esse quadro, todos esses daqui são pronomes pessoais, tá? Agora vamos para os principais empregos. Como que a gente usa esses pronomes pessoais? Uniformidade de tratamento. O que é isso? Então, olha lá. Para designar uma determinada pessoa gramatical, dentro de um contexto, dentro do que é que estou falando, devem-se utilizar de maneiras diferentes os pronomes referentes a ela.
A essa exigência da norma culta dá-se o nome de uniformidade de tratamento. Então, assim, o que é a palavra uniformidade? É uma questão de deixar as coisas de maneira mais clara, ditas de maneira mais clara, tá? E de que não fiquem diferentes, de que elas fiquem quase iguais ali, tá? Então, assim, o jeito, como que eu vou fazer aquela pessoa gramatical, ou no singular ou no plural, como que eu vou encaixar ela de uma maneira correta? Olha lá, o exemplo. Concordo contigo. Por isso, te apoiei na reunião. Qual que é o tratamento aqui? É o tu, certo? Ó, quando a gente fala contigo, o te, tem a ver com o tratamento tu, com a pessoa tu. A gente ouve falar dessa forma por aqui, onde nós moramos? Vocês ouvem isso? Maneira que as pessoas falam? Sim, concordo contigo. Por isso te apoiei na reunião. O te apoiei a gente escuta mais, mas o contigo a gente não escuta muito, né? O pessoal lá verdade. do sul, os catarinenses, os gaúchos, eles usam mais essa expressão aí, contigo, que tem a ver com a pessoa, ó, o tu, tá? Aí, quando a gente diz assim, concordo com você, por isso, o apoiei na reunião. Aqui o tratamento já não é mais tu, aqui o tratamento é você. Tá vendo como ficou diferente? Então, quando a gente está falando dessa maneira, você, a gente usa assim, concordo com você. Por isso, o apoiei na reunião. Então, quando eu vou usar essa pessoa, você, eu coloco dessa forma esses pronomes aqui. Mas o tu e o você têm o mesmo significado, né? Só que você pode falar de uma maneira, pode falar de outra. Então, se você quer se referir a outra pessoa como tu, então aí o pronome vai mudar. A gente vai falar contigo e aqui o te. Se eu quero falar você, eu vou colocar você e vou colocar como se fosse aqui o, que é o pronome que tem a ver com você, tá? Então é diferente, tudo tem a ver com tratamento. Então, assim sendo, frases como a exemplificada a seguir não são admitidas na norma culta. Olha o que fica estranho. Concordo com você, por isso te apoiarei na reunião. Gente, parece que está certo, não parece? Leiam para vocês verem. O que vocês acham? Vocês diriam que isso está errado? Prof, eu tô levantando a mão aqui. Uhum. Tô vendo, pode falar. Pode repetir mais uma vez? É por causa que eu ia pegar um teclado. É por causa que eu tô falando no notebook. O teclado daqui do notebook não é muito bom, entende? Então aí eu não Posso consegui sim. prestar atenção. Ó, quando eu digo assim, concordo com você, por isso te apoiarei na reunião. Parece que está errado ou não? Concordo com você. Por isso. Vai ser o tratamento tu, não, tratamento T. Concordo com você. É como se eu estivesse falando de duas formas diferentes na mesma frase. Tá errado, gente. Então, assim, eu estou usando os dois tipos de tratamento, o você e o tu, na mesma frase. Não, eu tenho que escolher ou você ou tu. Entendeu? Então, depende da maneira. O tratamento não uniforme. Ó. O que é não uniforme? Não está corretinho com o tratamento com a pessoa, o pronome com a pessoa. Quando eu falei você, é você. Agora, por isso, o apoiarei na reunião. Eu teria que pegar esse T aqui e substituir o o, se eu estiver usando você. Agora, se eu quiser usar o contigo, eu vou colocar concordo contigo. Por isso, te apoiarei na reunião. Aí, tudo bem. Então, a gente não pode misturar esses termos aí, tá? O tipo do tratamento. Se eu escolho uma pessoa, eu tenho que colocar o pronome de tratamento relacionado a ela. Entendeu? Eu não posso misturar o pronome de tratamento de pessoas diferentes, pessoas do discurso diferente. Fica errado, né? Então, precisa tomar cuidado com isso, tá?
Ó, os empregos agora das formas eu e mim. Eu tem sempre função de sujeito. Tá? Exemplo. Você entregou os textos para eu corrigir? Tá correto isso daqui, né? Agora, o mim nunca funciona como sujeito. Exemplo, para mim, vírgula, corrigir os textos será difícil. Ou corrigir os textos será fácil para mim. Então, se eu tiro essa vírgula daqui, gente, tá vendo? Vocês estão vendo essa vírgula depois do mim aqui, ó? Aham. Se eu tirar ela, vai ficar errado. É verdade. Para mim, corrigir os textos será fácil. Não. Não. Olha, É você para uma pausa, entende? A Isso, vírgula é então, para dar assim, uma pausa, né? Pronto. exato. Então, assim, Para mim. ó, aí aqui, esse para mim, o mim não vai ser sujeito, tá? Então, assim, ó, o sujeito, ele não vai conjugar verbo. O mim não conjuga verbo. Esse ditado, essa regrinha, mim, a palavra mim, o pronome mim, não conjuga verbo. Olha o verbo aqui, ó, corrigir. Então, eu não posso falar para mim pegar, para mim comer, para mim ler, para mim ver. O mim não conjuga verbo, entendeu? Ou ele vai estar separado por uma vírgula, para mim, vírgula. Corrigir os textos será fácil. Aí ele não está conjugando, porque tem uma vírgula aqui, ó. Certo? Ó, aí, ok. Se eu não quero colocar dessa maneira aqui, com a vírgula separado, eu vou jogar este pronome lá no fim da frase. Corrigir os textos será fácil para mim. Certo? Agora, o eu, ele vai conjugar verbo. Então, é para eu comer, para eu levar, para eu fazer, para eu andar. O eu sempre vai conjugar verbo. O mim, não. Ou eu coloco da maneira escrita uma vírgula depois do mim, ou eu vou colocar ele lá no final da frase. Certo? Vamos lá. Empregos diferentes das formas eu, mim e tu, ti. Os pronomes eu e tu só podem exercer a função de sujeito, como a gente viu lá, né? Então, muitos obstáculos surgiram entre eu e tu. Essa frase está incorreta, gente, não pode. O que tinha que ser colocado? Muitos obstáculos surgiram entre mim e ti. Muitos obstáculos surgiram entre ti e mim. Muitos obstáculos surgiram entre mim e você. Ou eu coloco assim, muitos obstáculos surgiram entre nós. Esse aqui fica mais fácil, né, gente? O entre nós. Não é mesmo? Então, fica mais fácil. Coloca ele no plural. Quando você vai falar de duas pessoas, vai te incluir, igual a cobrinha lá, né? Falou do nós, somos insignificantes, né? Poder falar assim, como eu e tu somos insignificantes? Está incorreto, né? Então, entre nós, o nós vai ficar mais correto dessa forma aqui, tá? O emprego diferenciado de ele, de ela, de o ou de a, ou essas formas todas aqui no plural, tá? Ok. O que é a língua coloquial, gente? Quando a gente fala essa palavra aqui, ó, coloquial, é a maneira de falar mais simples. Peraí, mas com que, professora? Com que? Com o quê? Parece que é coloquial, né? Mas é colosso. Não, é coloquial. É exatamente dessa forma que você falou. Coloquial, tá? Então, ó, língua coloquial é a língua que é falada, é escrita de maneira mais simples, tá? Ela se aproxima mais da maneira como a gente fala, mas mesmo assim não está errado, tá? Ainda está dentro do português correto, mas é uma maneira mais simples. Então, quando a gente vai empregar essa maneira coloquial, a gente vai usar o você,
com certeza conhece ele. Olha essa frase aqui, ó. Você com certeza conhece ele. Está escrito de uma maneira mais simples. Quando eu vou colocar na norma culta, que aí é a norma padrão mais culta, né? Você com certeza conhece-o. Tá vendo? Então, olha só. Na maneira mais simples, eu vou colocar como conhece ele. Aqui, né? Ó. Opa. Ele não está pegando. Conhece ele. E aí, na norma mais culta, eu posso colocar conhece-o. Eu estou substituindo o pronome ele pelo pronome o. Fica uma frase mais culta, tá? Então, eu posso diferenciar dessas duas formas aqui. Na língua coloquial, na língua mais simples, na linguagem mais simples. Ontem, encontrei elas na rua. Aí, na norma padrão mais culta. Ontem, encontrei-as na rua. Então, este as está substituindo quem? Ela. Exatamente. O as está substituindo elas. Então, eu posso fazer essas substituições quando eu quero usar uma linguagem mais culta, tá? Se eu colocar da maneira mais simples, vai estar correto, mas depende do jeito que eu quero colocar no meu texto. Se eu quero colocar de uma maneira mais culta, eu posso substituir ele com esse pronome aqui, o pronome as com o pronome elas, tá? Depende da maneira com que eu quero escrever. Agora vem as formas se e consigo. Então, em geral, a criança quer tudo para si. Olha essa frase. Ou ele sempre leva consigo uma foto da filhinha. Então, tá vendo como é que a gente usa esses pronomes? Está correto, né? Em geral, a criança quer tudo para si, ou seja, para ela mesma. Ele sempre leva consigo, ou seja, com ele mesmo, né? Uma foto da filhinha. Então, esses são exemplos de como utilizar esses pronomes aqui, tá? Minha amiga, confio muito em si. Tá correto isso daqui? Não. Que não, né? Não. E o si significa nele mesmo ou nela mesma. Então, assim, minha amiga confia muito em si? Não. O que a gente poderia colocar? Minha amiga confio muito em ti. Ou minha amiga confio muito em você. Isso. Estou falando de outra pessoa. Não estou falando. Estou falando de mim mesma, não é mesmo? Então, eu vou usar o ti ou vou usar o você. Quando a gente fala o si, é que está falando, se referindo ao mesmo sujeito, ó, a criança, ela mesma, né? Ou com ele mesmo, ó, ele sempre leva consigo uma foto da filhinha, ele mesmo. Agora, quando a gente vai falar no outro, você, o ti ou o você, tá? Então, olha lá, exemplos de pronome de tratamento. Quando a gente trata, já ouviram falar quando a gente fala de padres, né? De pessoas graduadas, de príncipes, de imperadores. A gente sempre confunde às vezes, né? Olha só o que é. Quando a gente fala Vossa Alteza é um pronome, mas esse Vossa Alteza, ele é um pronome que é relacionado a duques ou príncipes. Quando a gente fala Vossa Majestade, ele está se referindo a reis ou rainhas, né? Ou a imperadores, tá? Quando é Vossa Santidade, são os papas. Quando a gente fala Vossa Santidade, é só o Papa. Padre não é Vossa Santidade, é só o Papa, porque ele é a autoridade máxima. Então, ele é a Vossa Santidade. São títulos, né? Vossa Eminência são cardeais, né? Que é outra
é outra denominação da Igreja Católica, que é menos que o Papa, a hierarquia lá, né? O Vossa Excelência são altas autoridades, tá? Por exemplo, autoridades, juízes, presidentes, tá? São altas autoridades. A gente coloca este pronome de tratamento, Vossa Excelência. O Vossa Senhoria, pessoas graduadas em geral. O que é graduada? Graduada vem de graduação. Graduação são cursos superiores, universidade, faculdade. Por exemplo, eu sou graduada em letras, né? Então, se alguém for se referir de uma maneira assim mais formal, né? Vai se referir a Vossa Senhoria, as pessoas que são graduadas, que têm curso superior em geral, tá? E o você, a gente fala para as pessoas íntimas, para as pessoas amigas, para os outros, para as outras, né? Então, gente, quando a gente vai escrever carta, só um pouquinho. Isso aqui, esses pronomes aqui, gente, utiliza muito quando a gente faz o gênero carta. Às vezes pede para você escrever uma carta para o presidente, você vai começar com com este pronome aqui, Vossa Excelência. Vai escrever uma história de uma carta para um rei, Vossa Majestade. Entendeu? Professora, Diga. o que o Papa faz na igreja? Ele é o líder da Igreja Católica. É ele quem coordena todas as outras igrejas, todos os cardeais, todos os bispos, todos os padres. Ele faz uma coordenação de tudo. Ele que cuida de todas as igrejas, de todas as paróquias, de tudo. Ele que é o representante maior. Entendeu? Eu achei que os padres não sei, sabe? Não. O padre, ele é subordinado, ele está abaixo do bispo. O bispo está abaixo do cardeal. E o cardeal está abaixo do papa. É uma hierarquia. Começa do padre, assim vai, entendeu? Até chegar no líder máximo da Igreja Católica, que é o papa. Ok? Então, isso aqui é só para vocês saberem os que são os pronomes de tratamento. Como que a gente trata? Tratamento. Como que eu vou colocar, né? Na carta, na forma redigida, o pronome em relação a um príncipe, Vossa Alteza. É esse pronome que eu preciso usar, é um pronome de tratamento, tá? Isso. Então, os pronomes possessivos. Dizemos que um pronome é possessivo quando ele se refere, como a gente já falou, a uma das três pessoas gramaticais. Primeira, segunda ou terceira, mas para indicar que alguma coisa lhe cabe ou pertence. Ó, possessivo vem de posse, não é? De possuir. Então, quem é que possui? É uma dessas três pessoas gramaticais. Todas as que nós vimos de primeira pessoa, de segunda ou de terceira, tá? Por exemplo, quando eu falo assim, meu lápis, eu estou falando, esse pronome possessivo é o meu, da primeira pessoa. Eu. Primeira pessoa do singular. Eu. Então, esse é um pronome que vai combinar com a primeira pessoa, que é o meu lápis, é de posse, né? Então, ele tem a ver, ele tem relação com a pessoa do discurso e vai indicar uma coisa que cabe para ela ou um pertence dela, uma coisa de posse dela. Ó, vamos ver esse diálogo entre o Agar e a sua esposa Elga. Já viram essa tirinha com esses personagens aqui? Deem uma olhadinha. Leiam aí, gente. É para ler, professora? Sim, vai ler. Pensei que tivesse dito a vocês que só íamos levar nossas necessidades básicas.
Você leva as suas necessidades básicas e eu levo as minhas. Isso. O Agar e a Elga, eles são vikings, sabe? É uma tirinha bem famosa, são personagens bem famosos. Tem várias tirinhas desses vikings aí, né? Então, esse aqui, ele é o Agar, e essa daqui é a esposa dele, a Elga. Então, tem várias historinhas que a gente vê desses dois aí espalhadas por aí, tá? Nessas tirinhas, nos quadrinhos e tudo mais. Então, ó, como ela leu, pensei que tivesse dito a você que só íamos levar nossas necessidades básicas. Aí o Agar responde: você leva as suas necessidades básicas e eu levo as minhas. Vamos ver lá, ó. O nossas refere-se às coisas que pertencem a quem fala, a Elga, e também a quem ouve, ao Agar. Não é, ó? Peraí, deixa eu voltar lá. Peraí, já saiu. Aqui, ó. Não é? Quando ela fala o nossas, está se referindo a quem? As coisas de quem? Dos dois. Dos dois. A dela, que ela está falando, e também ao Agar. Não é isso? Tá. Aí os suas. O suas se refere a quem? Quando ele fala lá, ó, você leva as suas necessidades básicas. O suas está se referindo a quem? A ela. A ela. Helga. E quando ele diz, eu levo as minhas, as minhas está se referindo às necessidades básicas de quem? Do Agar. Do Agar. Então, tá vendo que nós temos aqui 3 tipos de pronomes possessivos de posse, né? Que está se referindo a 3 pessoas do discurso diferente. Primeiro é o nossas. Pode repetir de novo? Espera aí. Primeiro é o nossas, que está se referindo ao nós, né? Depois é o suas, que está se referindo a Elga. E depois o minhas, que está se referindo ao Agar. Ó, vou passar aqui. Quem quiser copiar essas 3 primeiras linhas aqui, pode copiar, tá? Tá. Aceita aquele os pronomes, partes, possessivos, até eles têm que copiar ou não? Não, só Tá. os Só 3, aquele que tá de vermelho? só os da linha vermelha. Ok, prof. Precisa copiar, Pro? Precisa. Esse é bom vocês copiarem, que é um exemplo, tá? Depois, esses slides, só um pouquinho. Esses slides eu vou passar lá no grupo, tá? Nos 3 grupos eu vou deixar lá para vocês terem acesso a eles depois também, tá bom? Assim que terminar a nossa Mas aula, vai eu já ter tarefa de casa? eu quero que vocês terminem de ler os slides em casa, porque provavelmente a gente vai terminar. Sim. É para só escrever nossas, suas, minhas, ou vai falar se as coisas pertencem a essas coisas? É para. Sim, é para vocês copiarem toda essa parte aqui, ó. Desde aqui até aqui, tá? Até o Agar lá. E aqui.
Pronto. Pronto, ótimo. Eu ainda não terminei. Tá, Ainda não. vamos terminando, tá? Tem coisa de quinta. Próprio falante. Pronto, pessoal? Eu já terminei. Ainda não. Eu ainda não, falante. Ainda não. Tá. Pronto, professora, eu terminei. Mais alguém, gente? Já terminaram todos? Terminei. Ok, então vamos lá, ó. Os pronomes possessivos, eles relacionam, portanto, a coisa possuída à pessoa gramatical, tá? Então, assim, é a posse de alguma coisa à pessoa gramatical. O eu, o ela, o nossa, tá? O ele. Então, esse fato determina uma correlação. O que é correlação? Eles estão relacionados um com o outro, tá? Então, é uma correlação entre os pronomes possessivos e os pessoais. Porque quando a gente fala eu, ela, nós, não são pronomes pessoais, que a gente já viu? São, né? Então, eles estão relacionados com os pronomes possessivos. Os nossas, os suas, os minhas, tá? Nossas, ele se refere, ele tem uma relação com o pronome nós. Os suas tem relação com o pronome tu e você, né? E os minhas tem relação com o pronome eu e mim, ok? Então, o pronome possessivo tem sempre relação com o pronome pessoal, porque é a coisa que pertence ao pronome pessoal, tá? Então, olha lá. A tabelinha. A pessoa gramatical, que a gente já viu, né? Ó, primeira pessoa do singular, quem que é? Eu. Então, eu é pronome pessoal, tá? Os pronomes possessivos que se relacionam a eu, quais são eles? Meu, minha, meus e minhas, né? Todos esses pronomes possessivos aqui, de posse, eles têm relação com esse pronome pessoal aqui, o eu. Aí nós vamos vir na segunda pessoa do singular ali, que é o tu. Então, pronome pessoal, tu. Quais são os pronomes que têm relação com o tu? Os pronomes possessivos. São eles o teu, o tua, o teus e o tuas, tá? Então, a gente só usa isso aqui, teu, tua, quando a gente vai colocar esse pronome tu. Se a gente colocar o eu, nós vamos pôr esses pronomes aqui, tá? Então, o pronome possessivo, ele tem que concordar com o pronome pessoal. A terceira pessoa do singular, ele ou ela, né? Que esses pronomes pessoais, ele ou ela. Quais são os pronomes que se relacionam com esses dois aqui, pronomes pessoais? O seu, o sua, os seus ou os suas, tá? E aí agora nós vamos entrar nos plurais aqui, ó. Primeira pessoa do plural. Quem é? Pronome pessoal, nós, né?
Então, quais são os pronomes possessivos que se relacionam aos pronomes pessoais? Nosso, nossa, nossos e nossas. E aí, a segunda pessoa do plural é o vós, que é o pronome pessoal, vós. Os pronomes possessivos que se relacionam a este pronome pessoal são vosso, vossa, vossos e vossas. E aí, por último, a terceira pessoa do plural, que são os pronomes pessoais eles e elas. E aí terão os pronomes possessivos que fazem relação com esses dois aqui, que são seu, sua, seus e suas, tá? Eles também fazem relação aqui com esse aqui. Então, isso aqui, gente, a gente sabe, não podemos confundir, principalmente este nós com o vós, e principalmente o eu com o tu. A gente vê muito em redação aluno colocar teu, tua e está empregando o pronome eu. O eu não se relaciona com o teu, tua. O eu se relaciona com o meu, minha, tá? E quando é tu, é teu, tua. Ok? Certo? Então é isso, gente. Eu vou parar por aqui, nesta tabelinha aqui. Aí nós teremos mais esses slides aqui, ó. O emprego dos pronomes possessivos. Este aqui, ó. 2, 3, 4, 5. Pode sair? Sim, ó. Então tem mais 5. Como chama isso aqui? São mais 5 slides. Eu gostaria que vocês, então, lessem esses 5 slides que ficaram faltando. No comecinho da nossa aula que vem, a gente volta... Barulho de moto. A gente volta e fala deles. Eu vou colocar agora nos grupos, tá? Esses slides da nossa aula lá, para vocês terminarem de ver esses 5 slides em casa. Tá certo, pessoal? Tchau, Queridos. Tchau, queridos. Obrigada pela presença. Tchau, prof. Tchau. Boa tarde, gente. Beijo. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Beijo. Beijo. Tarde, prof. Boa tarde, Vitória.